Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Estamos trabalhando então a Geografia dos continentes, falando hoje do continente asiático. Falamos um pouquinho do Extremo Oriente, vamos falar agora do Sudeste Asiático, né? Qual é o país mais importante do Sudeste Asiático que você lembra? Sim, é o país que tem a segunda maior população do mundo, né? Que é a Índia. Vamos trabalhar então a Índia. Qual é mesmo a população da Índia? Segunda maior população do mundo, com 1,2 bilhões, né? Bilhão de habitantes. 1,2 quer dizer 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão a mais de gente do que o Brasil. Imagine só, né? Mas ela é, em tamanho, o sétimo maior em extensão. Vocês lembram qual é o tamanho do Brasil? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, para abrigar 200 milhões de habitantes. Qual é o tamanho da Índia? A Índia tem 3 milhões, arredondando, né? 3 milhões de quilômetros quadrados, para abrigar 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Ou seja, é muito mais gente para pouco território. Lembra de um conceito demográfico chamado de densidade demográfica? Então a Índia tem uma grande densidade demográfica. Tanto é que nós temos nessa conta o que nós chamamos de superpopulação. Uma superpopulação ou um superpovoamento. Como é que é isso? Quando a população absoluta é maior que os recursos disponíveis. Então está faltando agora água para todo mundo, está faltando terra para todo mundo, está faltando lenha para todo mundo, né? Está faltando recurso para todo mundo. Então a Índia é hoje um país, né? O exemplo de uma superpopulação. O Brasil está longe disso, porque tem uma população de 200 milhões de habitantes, mas um território muito grande, com muitos recursos ainda, né? Bom, vamos contar um pouquinho da história da Índia, por que ela vem sendo hoje a bola da vez em termos econômicos, por que ela cresce mais que o Brasil, por exemplo, dentro dos BRICS, porque já é considerado um país emergente. País emergente é aquele, né, que tem ainda um desenvolvimento mediano nas questões sociais, mas grandes potenciais econômicos, né? E a Índia cresce mais ou menos aí por ano, uns 4,5%, 5% ao ano. O Brasil, se Deus quiser, esse ano cresce meio, né? Muito bem. Então vamos lá? Tudo começa em 1991. Vocês vão lembrar o que aconteceu no mundo em 1991? Nós temos a falência do regime socialista, nós temos a queda do Muro de Berlim, nós temos a ascensão grande do mundo capitalista sobre o mundo socialista, né? Então nós temos inaugurado uma política, qual é? O neoliberalismo. E o que acontece então em 91 na Índia? Acontece o que aconteceu aqui no Brasil, produzido pelo Fernando Collor de Mello. A abertura econômica. Assim como o Brasil, a Índia tinha uma economia muito fechada, uma proximidade inclusive com a ex-União Soviética, dentro do âmbito da Guerra Fria, né? Então nós temos aqui, portanto, uma abertura econômica. Muito similar ao que aconteceu com o Brasil, ou seja, algumas privatizações, o investimento, por exemplo, de empresas estrangeiras. Então nós temos aqui o capital nacional indiano, nós temos o capital estatal, quer dizer, o capital do Estado, né? E nós temos agora o capital estrangeiro. Basicamente é assim, o capital nacional investindo em bens de consumo não duráveis. Não duráveis é aquele que requer pouca tecnologia para muita mão de obra. Uma bebida, um alimento de consumo imediato.
O capital estatal ficou a cargo da indústria de base. Por isso que o capital estatal participava muito e fortemente da extração de minérios, na produção de energia, ou seja, no fomento dessa economia, nas telecomunicações, enquanto o capital estrangeiro na indústria de bens de consumo, principalmente os bens de consumo duráveis. Diga para mim, diga, qual é o seu grande sonho de comprar um bem de consumo durável? É um bem de consumo com 4 rodas, é ou não é? Um carro, né? E como no Brasil, os carros, por exemplo, muitos deles são produzidos por empresas estrangeiras. Mas tem um detalhe importante aqui, tá? O capital estatal também investiu na indústria automobilística, tanto que, pelo capital estatal, custo menor de produção subsidiado pelo governo, você tem a Tata Nano. Tata Nano produz um dos carros mais baratos do mundo. Se esse carro entrasse no Brasil, ele custaria, em média, R$12.000. Pô, professor, por que a gente não importa esse carro? Porque ele não cumpre nenhum requisito de segurança e de questões ambientais. Então, ele não pode entrar no Brasil, né? Ele não tem, portanto, essa condição. Então, ó, nós temos uma abertura econômica em 91, mas de onde soprou esse vento? Soprou esse vento quando o muro de Berlim cai, sopra o vento do mundo neoliberal e atinge diretamente, portanto, os indianos. Mas nós temos grandes dificuldades na Índia, uma população grande, uma população bastante empobrecida. E a Índia tem uma solução muito mais rápida do que o Brasil. Qual é? Investir maciçamente em tecnologia. Aí a Índia vai criando os seus tecnopolos. Professor, o que é mesmo um tecnopolo? Tecnopolo é uma área de produção de tecnologia, vinculados às universidades. Você se recorda? Para que serve uma universidade? Para 3 coisas: ensino, pesquisa e extensão, não é? Ensinar as pessoas, fazer pesquisa para novos produtos e ter uma extensão, a universidade junto à sua sociedade, junto à sua comunidade. Pode ser os tecnopolos com dinheiro público, forte participação do Estado indiano, ou pode ser também da iniciativa privada, forte participação das empresas estrangeiras, buscando, portanto, novas tecnologias. Principalmente aonde? Principalmente no sul do país, numa cidade chamada de Bangalore. Bangalore tem um apelido, apelidada, portanto, fazendo uma referência lá no oeste americano, do Vale do Silício. O Vale do Silício indiano. E o que se produz no Vale do Silício? Software, por exemplo, né? Então aqui os indianos são experts na informática. Se você reparar bem, se você pegar, por exemplo, a Microsoft está lá na fração oeste, junto ao Vale do Silício. 60% da mão de obra da Microsoft é indiana. Mas não é indiano que mora nos Estados Unidos, é indiano que mora na Índia, ou seja, mão de obra qualificada e barata. É o sonho realizado de qualquer grande empresário, né? Então nós temos o Vale do Silício indiano junto aos tecnopolos, que traz, portanto, um grande rendimento, grandes divisas para o país, e tem também um cara chamado de call center. Call center é um centro, né, de telefônico que você pode vender cartão de crédito, você pode prestar um serviço, normalmente o call center de uma empresa multinacional. Mas espera aí, professor, por que essa multinacional instala um call center na Índia? Porque não se esqueça, hein, gente, a Índia foi colonização inglesa, então eles falam fluentemente o inglês. Então é muito mais barato você ter um call center na Índia do que ter um call center, por exemplo, em solo americano ou em solo europeu. Então nós temos aqui uma vantagem imensa para a Índia se comparado ao Brasil. Mão de obra barata o Brasil tem, mas mão de obra qualificada para essas modernidades. Professor, tudo são flores ali? Não. Você sabe que é assim, gente, a violência não prospera na pobreza absoluta. Porque vamos ser sinceros, ladrão que entra na casa de pobre só leva susto, não leva mais nada, porque não tem o que roubar, observe. Então, quando a Índia vivia naquele mar de pobreza, a violência não prosperava, os contrastes não apareciam, né? Mas e agora? Nós temos um lado que prospera da Índia, mas um grande pedaço que não prospera. Então, nós já estamos vivendo na Índia os grandes contrastes sociais, as grandes desigualdades. Desigualdades sociais.
E o que é comum para os países de economia mais recente, chamados emergentes? Uma grande urbanização. Então nós já começamos a perceber esses contrastes sociais, mas aonde? No espaço rural, que é bastante empobrecido? Não, no espaço urbano, que há o contraste nítido da riqueza e a pobreza convivendo lado a lado, né? Então nós temos aqui as grandes desigualdades sociais, aonde? Nos grandes centros, nas grandes cidades. Nas grandes cidades. Cidades. Como Nova Delhi, Calcutá, não é? Masdra, são grandes centros, né, onde você percebe claramente as pessoas, né, vivendo em área de favelamento, dormindo nas ruas, né, mendigando, né? Muito bem. Então nós temos aqui Nova Delhi, Calcutá, Masdra como grandes centros onde você tem agora fortemente essa desigualdade social. De onde mais vem essa desigualdade social, professor? Ainda vem de uma questão histórica, né? Nós sabemos então que na Índia é mais ou menos assim, ó, nós temos mais homens e nós temos menos mulheres. Por que nós temos menos mulheres? Né? Se você for fazer uma relação, é assim, ó, para um grupo de 1000 homens, nós temos 927 mulheres apenas. Então há, portanto, um predomínio dos homens por uma questão histórica, porque as mulheres, historicamente, quando chegam na idade adulta do casamento, a família deve pagar um dote, né? Eu posso pagar esse dote à vista e às vezes é boa parte do que eu juntei a minha vida inteira só para o dote, ou eu posso pagar em parcelas também. E aí daquele que atrasar uma das parcelas, eu posso ameaçar a sua família, eu posso matar a sua filha, né? Eu posso fugir com a sua filha também, né? Então o que acontece? As mulheres, né, você tem, portanto, uma pretensão mais de ter os homens. Por isso que você tem muito aqui infanticídio em relação às meninas. Você tem, portanto, muito aborto também, quando percebe que a mulher não é o homem. Então se valoriza mais a figura do homem em detrimento à figura da mulher, né? E isso não é permitido desde 1947. Mas ter uma lei é uma coisa. Você sair, portanto, e mudar a questão cultural é uma outra realidade bastante forte. Fora isso, você tem o que ainda? As chamadas castas. As castas indianas. Também não mais permitido legalmente a partir de 1961. Mas nós temos um detalhe importante na casta. Qual é? Você não pode mudar a sua condição social. Talvez você até possa mudar a sua condição econômica, mas a sua condição social você não muda, né? Então nós temos aqui 3 coisinhas importantes, né? O nascimento. O nascimento. Quer dizer, se você nasceu numa casta, você não pode mudar de casta. Se você nasceu Dalit, né, ou seja, o impuro, né, você não pode mudar a sua realidade. Então o nascimento determina como vai ser a sua vida. Pergunta simples, por que será que a Índia, né, não tem tanta violência quanto o nosso país? Por uma questão cultural também, né? Já dizia Karl Marx que a religião serve como um ópio, né? Ou seja, para amenizar essas pressões. Porque muitos imaginam o seguinte, quando eu nasci, Deus já traçou o meu destino. Se eu nasci pobre, é que Ele queria que eu nascesse pobre. E se eu sair da condição de pobreza, estarei contrariando a vontade divina. Conclusão, eu vou passar a minha vida inteira na miséria absoluta, vou provar para Deus que sou digno, aí sim, quando eu morrer, eu vou voltar ou numa família rica ou num animal sagrado, como por exemplo a vaca é um animal sagrado, porque ela, a partir dos indianos, né, é que sabe o caminho que Deus precisa percorrer. Então, o nascimento já determina muita coisa em termos sociais. Nós temos também o matrimônio. Ou seja, o casamento. A união só pode ser feita entre as castas. Uma casta não pode se casar com uma casta diferente. É mais ou menos assim. Quando o rico casa com o rico, o que acontece? Aumenta a riqueza. Quando o rico casa com o pobre, diminui a riqueza, porque o pobre, né, veio junto. E quando o pobre casa com o pobre, pô, aumentou a pobreza, né? Muito bem. Então, já é determinado pelo nascimento, o matrimônio só através das castas e a questão profissional também, ó, profissão. Porque se você nasce numa casta inferior, terá sempre uma profissão inferior. Aquilo que muitas pessoas não querem fazer, você é determinado a fazer. Por exemplo, as meninas Dalit.
As meninas Dalits tinham obrigação de toda manhã ir em busca do excremento, o cocô da vaca. Por quê? Porque lá não tem madeira. Lembre da superpopulação? Não é? Então está faltando recurso para todo mundo. Então eu pego aquele cara, deixo secar ao sol e uso aquilo como lenha. Então é a forma de combustível. Mas uma caste superior nunca vai fazer o que um Dalit faz. Tá? Então nós temos o sistema de casta, nascimento, matrimônio e profissão que determina essa condição social, econômica e política do indiano. Proibido, portanto, por lei desde 1961, mas ainda por uma questão histórica permanece na sociedade indiana. Com mais intensidade, menos intensidade em alguns lugares da Índia. Né? Muito bem. Aí falando ainda em Índia e no seu crescimento econômico, nós temos as suas atividades econômicas. Quais seriam as principais atividades econômicas do território indiano? Né? Nós temos com destaque bastante grande a indústria automobilística. Né? A Tata Nano, por exemplo, é um exemplo disso aí. Estava comprando, inclusive, uma empresa inglesa. Nós temos também o destaque grande da indústria da informática. Produzindo, portanto, o software. Né? Nós temos também fortemente a indústria farmacêutica. Né? A indústria farmacêutica é aquela que você tem alguns remédios que foram quebradas as patentes. Por exemplo, aquele coquetel que você usa para combater a AIDS ou minimizar o efeito da AIDS, você tem a indústria farmacêutica. Né? E você tem também a indústria do cinema, a indústria do entretenimento. Né? Lá, por exemplo, em Bollywood se produz bastante filmes. Questiona-se a qualidade dos filmes, alguns bons, outros não tão bons assim. Né? Então nós temos aqui também a indústria da cinematográfica. Cinematográfica. Tudo isso traz à Índia, portanto, uma perspectiva grande de crescimento econômico já para os próximos anos, né, com destaque internacional, principalmente agora se destacando entre os países emergentes. Tem probleminhas? Tem probleminhas, né? Probleminhas sociais, desigualdades sociais, e tem também uma questão social e religiosa, né? Então nós temos aqui conflitos religiosos, né? Como é composto, então, esse grande caldeirão que é a Índia? Nós temos, então, 80% de hindus. Então, 80% da população indiana é uma população, portanto, de hindus. O hinduísmo, né? Uma crença diferente, por exemplo, de 13% da população que é islâmica, não é? O islamismo. O resto são várias outras religiões, né, de uma proporção menor. Então nós temos 80% de hindus, 13% de religião islâmica. E esses dois caras, portanto, vivem em severos conflitos. E esse conflito, ele, portanto, é mais acentuado em um pedaço da Índia. Na verdade, um pedaço da Índia ou um pedaço do Paquistão, há um litígio. Você sabe, então, que nós temos as Índias como um todo desde 1947. Né? Aí, quando nós terminamos a Segunda Guerra Mundial e pela pouca importância agora, ou influência da Europa, houve uma descolonização do continente indiano, que formaram alguns novos países, como Sri Lanka, Bangladesh, próprio Butão, né? E nós temos o Paquistão. E um pedacinho entre a Índia e o Paquistão está em litígio até agora. É o que nós chamamos de Caxemira. Então nós temos a Caxemira. Mas, professor, qual a importância da Caxemira? É um vale fértil, no meio de uma região montanhosa e bastante árida. Inclusive passa por aqui um rio, um grande rio, um rio sagrado, o rio Ganges. Né? Então, oferta hídrica e oferta de solo fértil. Então, é natural que as pessoas tenham disputa dessas áreas. Né? Então, quem que disputa a Caxemira? Uma porção mais ao norte da Índia. Você tem a Índia, que a maioria são hindus, e você tem, portanto, o Paquistão. De maioria islâmica. Então nós temos um conflito territorial e religioso ao mesmo tempo. Bom, qual o grande imbróglio, qual o grande problema desse pedaço?
Justamente a participação das duas superpotências da Guerra Fria. Você sabia que a Índia, portanto, né, tinha uma proximidade maior com a ex-União Soviética. Então nós temos aqui o RSS, né, tendo, portanto, e dando suporte e apoio para a Índia. E nós temos um outro pedaço chamado Paquistão, e aí a proximidade americana. Estados Unidos da América. Então nós temos agora Estados Unidos e ex-União Soviética e os Estados Unidos, brigando, portanto, pela hegemonia dentro da onde? Dentro da Guerra Fria. E lembra que a Guerra Fria foi uma guerra também armamentista. Não é? Os países começaram a se armar fortemente. E começaram a armar quem? Armar os seus aliados também. Então, tanto a Índia quanto o Paquistão possuem armamentos. Armas atômicas, cedidas por quem? Rússia, né, a antiga ex-União Soviética, para a Índia e Estados Unidos para o Paquistão. Então são dois países com problemas econômicos, problemas sociais e problemas religiosos com armas atômicas. Então o mundo tem que ficar atento a esse pedaço do planeta. Haja vista que nós temos das duas superpotências em franco problema e franco falência no seu regime, que é a ex-União Soviética. Então, liderando quase que absoluto os Estados Unidos na presença do Paquistão. Só lembrando de um detalhe importante. Onde foi morto Bin Laden? Aquele que liderou, portanto, o grande ataque terrorista das duas torres gêmeas dos Estados Unidos. O Bin Laden foi morto justamente no Paquistão, ou seja, a cria pode se voltar contra o criador, mas qual o problema? A cria voltar-se contra o criador usando armas atômicas. Então a Caxemira é um pedaço de litígio, ainda um eco da descolonização de 1947, do pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Espero ter ajudado. Até uma próxima, então.